E aí, meus amados seres, chamo-vos de amados porque a paixão derruba nosso pai interno ao chão. E é exatamente disso que nós vamos falar agora, do porquê que a alma tende a sempre ser fantasmagórica. Por que que a alma toma a forma de teor mortem do corpo carnal? Veja que tudo guarda memórias em si. Essas memórias não podem ser guardadas em outro lugar. Quando se trata de organoides, corpos, que não seja dentro de átomos. Nós não temos um chip, como dizem os adeptos da teoria da conspiração. Nossos chips são milhares e são atômicos. Tudo que você faz no corpo físico joga informação para cima, nos campos unificados sutis. Tudo que você faz nos campos unificados sutis se afunila e se cristaliza no campo não sutil ou não unificado, onde estamos separados. Plano físico. Então, pessoal, estou na rua, novamente, vai ter sons de movimentação humana. Não podemos nos queixar. Ó, caminhão. Vou dar uma pausa. Passou. São todos conhecidos, mas são muito inquietos. Estamos todos indo para algum lugar. Se estamos chegando em algum lugar, provavelmente sim, né? Só que o lugar seja logo ali. Ou não. É disso que eu vou falar, de movimentações. Então, para que serve uma projeção astral? Lá você pode ser anjo ou demônio. Se os anjos vêm até aqui, para você decifrar que pode voltar e fazer um trabalho, né? Os demônios também vêm. São anjos internos, né? Travestidos, corrompidos. E o que é corrupção? Corrupção é quando você contagia, imagina uma peça metálica ou uma fruta podre, ela transforma todo o cesto e toda aquela produção de peças em peças enferrujadas, e a fruta, uma fruta estraga todo um cesto. Agora, todo um cesto de boas frutas ou boas peças não transforma aquela que está podre ou enferrujada. Vocês já notaram isso? Gente. Por isso que a gente aqui fica arranhando o disco e não dá em nada. Porque o bem, ele tem que ter uma força equivalente à do mal humano, que é só humano, para poder funcionar as coisas. Essa noite eu tive uma experiência que vai ter agora a ver com... por que as almas sempre se apresentam com teor mortem, se elas não estão mortas? Uma é a impressão que Kundalini dá sobre a má interpretação das paixões. Kundalini não entende, porque Kundalini é a consciência. Se o pai não pode estar aqui, ele manda a mãe cuidar dos filhos. Ficar aqui em casa, né, nessa casa, que na verdade não é definitiva, porque casa, a gente, ao longo da vida, a gente vê como a gente muda de endereço. E como é acima é exatamente como é abaixo. E abaixo é exatamente como é acima. Essa mãe entende, né? Eu gosto do meu filho é esse, ou da minha filha. Eu vou pintar para eles, né, as paredes do quarto, ou vou tecer uma roupagem de acordo com o tamanho da criança, com os traços. Então, quer dizer, o corpo astral, ele é sensível às impressões da mente. Então, se você tem muitas paixões, mãe vem e tece a roupagem astral de acordo com a criação mental, né? Porque ela gosta muito dos seus filhos e deixa eles fazer o que eles quiser até certo limite, para eles
acharem que tem liberdade. Para quê? Para pelo menos ter um eco para um dia chegar na liberdade total, porque livre-arbítrio é só na consciência. E a inconsciência não entra onde está a consciência. E agora eu vou falar o que acontece. Quando um irmão, por exemplo, eu fui chamado ao plano astral a um convite. Tinha um paraquedista que aqui, brasileiro, ele foi ser atirado uma pedra no Rio de Janeiro e deu algo errado. O amigo tentou ajudar e simplesmente se desprendeu os compartimentos da asa delta, ele caiu no meio das pedras. Foi horrível, é uma morte dolorosa. Geralmente mortes assim, a pessoa leva uns 3 minutos para o corpo físico, se o cérebro ainda estiver intacto, alguma parte, alguns neurônios podem ficar até 3 minutos, se tu ficar meio preso no corpo e tu vê a tua morte, tu não poder se mexer, fazer aquele corpo reviver, né? Reanimar. Tu fica como socorrista de ti mesmo, mas depois tu apaga a tua memória e vai para o astral. Geralmente num astral inferior, nada tem a ver com superior. Porque para reviver, por exemplo, para reviver teus crimes te colocam numa penitenciária, nos subúrbios, longe geralmente do urbanismo. Se você está enlouquecido, desequilibrado, desajustado, te colocam longe da sociedade em manicômios, né, para fazer tratamento. Então, na verdade, o astral inferior não é um inferno, ele sim é um hospital psiquiátrico e clínico, ok? Para que não confundimos. Às vezes astral é templo, os universos também, às vezes são hospitais, mas chega um ponto que você está num nível dimensional que esses conceitos de templo e hospital são desnecessários, porque daí a inconsciência que gera a doença não entra nos planos da consciência, porque uma repele a outra. Lá as leis são diferentes, não são como as leis magnéticas daqui. Lá os iguais se atraem e os opostos se repelem. Aqui é o contrário, por isso são mundos inversos. Então o que acontece? Eu flutuo, vou ao encontro daquele paraquedista que está caindo. O que foi me instruído fazer? Ele está repetindo aquela cena e sempre acaba lá com sinal elétrico de dor física, só que ele não tem mais corpo físico. É um corpo ideoplasmático, sem terminal nervoso, mas ele revive aquilo e sofre. Eu vou até a pedra, vejo aquela cena mórbida, que as almas ficam como o corpo, porque a memória celular, até certo tempo, vai mandando ainda sinais, achando que tem uma alma, mas num cordão de prata que não existe mais. Então existe um Wi-Fi. Essas células comunicam a impressão para o corpo, que ele está muito apegado no corpo ainda, e vai dar aquele teor mortem do corpo. Às vezes pode que uma alma apareça sem cabeça, sem pedaços, mas é por causa dessa informação, né, via onda de células que estão apegadas à alma, e uma alma que reciprocamente corresponde a esse apego, né, porque ela aprendeu a ser muito física, está muito cristalizada. Isso 90% das pessoas possam que passem, tá? Eu não vou dar uma estimativa exata. Eu chego perto só com o meu aura astral e tenho que pensar como é a minha compreensão sobre a morte. E isso automaticamente aparece aquela cor violeta, né, que é do verde e o vermelho, a compreensão do baixo e cima. Impregna no aura, naquele ralo aura daquele ser que está revivendo aquela morte, e ele pega e muda de aspecto. Ele está caído no meio das pedras, cabeça, né, a cena horrível, a cabeça estourada, né, a face pálida, morta, sem sangue, né, porque ele foi encontrado algumas horas depois, então quer dizer, já deu tempo do teor mortem ser acionado.
Então ele repete exatamente, porque essa alma está perto da onde aconteceu. O que eu estava vendo era a parte física e parte astral daquele local onde ele exatamente caiu, fisicamente. É por isso que a gente não pode brincar com o corpo físico. Se atira dos ares e se borracha no chão. Se atira muito fundo na água sem escafandro, sem proteção, né? Seus vasos vão explodir, literalmente. Entra no fogo, você não controla o fogo. Às vezes nem com água. Tem bombeiro que é profissional, morre dentro do fogo ou através da intoxicação por fumaça. E a terra, né? A terra você não consegue mover a terra move-se por si, né? Olha o peso que é uma rocha, tem coisa que não sai do lugar assim fácil, por força física humana. Senão nós tiraríamos todas as montanhas do lugar. Tem montanhas que é impossível. E tem zonas dentro do organismo planetário que a gente não consegue acessar, porque são rochas como metal. Aí vem aquela história. O mental criou o metal, só que eles estão afastados. O metal é o espelhamento do mental. Então quer dizer, Deus versus criatura, criador versus criatura, energia versus massa, né? E consciência versus matéria. E por enquanto é assim. Então é que o meu patrão passou aqui, muito bom. Então é o seguinte, eu pego e transformo esse ser se liberta, para de repetir cenas. E logo após, eu começo a fazer cura em mim mesmo. Eu sou reikiano, mestre em reiki, mestre não sou nada, quero ser mestre de ser humano. Eu começo a sentir o sinal elétrico lá do corpo, que meu estômago não está legal, realmente eu não dormi bem. E eu passei a mão no meu chakra e eu vi uma cor verde sair da minha mão. E ao sair essa cor verde eu vejo que melhora a minha parte sutil do meu estômago. E eu volto para o corpo já curado. Essa é a função da projeção, para diagnosticarmos corretamente as coisas que um médico jamais tem em mente. Paz reverencial a todos.